Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos capacita, que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que nos ensina que ele tem um cetro de ferro, aonde ninguém pode impedir o seu agir. Aquele que nos ensina que o menor e que estiver aqui servindo o seu próximo, compartilhando o pão da vida que veio do alto, que adentrou novamente as regiões celestiais, ele é grande no reino dos céus, aquele que ensina a sã teologia de Cristo. Já aqueles que ensinam suas vãs filosofias, ondas teológicas que vai e vem e nada acrescenta, as suas vãs doutrinas meramente humanas, festas de tradições meramente humanas, que distanciam o povo de Deus, ele é pequeno no reino dos céus e acaba atraindo ira sobre a sua vida. Já aquele que anuncia a sã teologia de Cristo, ele é grande no reino dos céus. Se tiver de gloriar, antes gloria em sua fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque ele nos sustenta. Não te indignes quando vês as leis de uma província violada e um povo oprimido. Sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia há outro, e sobre ambos aquele que tudo opera e executa. Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, aonde o Senhor é aquele que se opõe a todos aqueles que não estão segundo o alicerce do qual deve se edificar, aonde todo poder se emana do alto. Ele é aquele que, agindo ele, não há quem possa impedir. Juiz e legislador supremo do alto, e aqueles que transgridem a sua lei acabam transgredindo contra o próprio Senhor. Assim nos ensina a palavra de Deus. E ele os vence pelo sopro da sua boca, porque agindo ele não há quem possa impedir. E em mais um dia ele tem operado grandes feitos, e assim continua a operar sobre toda a terra, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. Ele é aquele que traz as chuvas de Saraiva. Ele é aquele que muda os tempos, as estações, segundo os ciclones, segundo os tufões, vulcão, maremotos. Ele sacode a terra quando passeia sobre a terra, que é o escabelo dos seus pés. E assim ele demonstra através dos sinais poderosos que só são possíveis através dele. Quando se danifica as árvores, seja em meio à natureza, por acaso ele está irado contra aquilo que ele criou, aonde ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante dele grandemente são exaltados, mas aqueles que exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados. Assim nos ensina o nosso Senhor, e assim ele tem procedido em nosso meio, porque aqueles que seguem segundo a sua soberba, segundo o amor fingido, presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo, ele é aquele que os revela, assim como também aqueles que os galardoa segundo as suas próprias atitudes e maledicências, por rejeitar aquele que podia os justificar e os salvar. Porque aquele que usa a sabedoria, a chave da sabedoria, para aquilo que é mundano, é um pobre, é um miserável, é um nu. Ele disse: compra colírio para ungir a vossa cegueira,
Compra de mim o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo. Compra de mim vestes para tampar a vossa vergonha, a vossa nudez. Mas muitos não iriam compreender esta palavra, porque amoldaram os seus ouvidos para aquilo que somente lhes convém, onde seu Deus é o seu umbigo, seu próprio estômago. Aqueles que comiam da carne das ovelhas e arrancavam as suas lãs, comiam e arrancavam, porque foi-lhe fechado a porta do ministério da iniquidade, e o Senhor é aquele que despoja todos os seus inimigos. Nós não alegramos na morte dos ímpios, dos nossos inimigos, nem tampouco usamos da ira. Mas o Senhor, sim, Ele ri por nós. Lá do alto Ele ri, com desprezo dos zombadores. Ele está de pé como quem pisa uva nos lagares, e não há quem possa escapar dos seus atentos olhares. E assim, em mais um dia, Ele está a proceder, porque está contra os arrogantes, os presunçosos, amantes de si mesmo, aqueles que se opõem à sua verdade. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulsos seus conservos, que se amotinam em vão, segundo aquele que tem um cetro de ferro, que despedaça todo o jugo. E assim ele está a proceder em mais um dia. Aquele que já esteve no coração dos mares, assim como Jonas teve, ele também já teve no coração dos mares. Passou sim pela morte, esteve morto, mas vive, reina e governa, aquele que fez as aparições há cerca de 40 dias e que novamente voltou às regiões celestiais, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envio outro advogado e consolador, aquele da qual nós recebemos, crendo de todo coração, de todo entendimento, de todas as nossas posses, de toda a nossa alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, e recebemos através do batismo de fogo e permanecemos a unção que despedaça todo o jugo, aonde dia após dia Ele é aquele que vence todos aqueles que se opõem à sua verdade, os anticristo, os falsos profetas. Ele é aquele que tem uma espada afiada a ponto de dividir a alma do pneuma, o fôlego de vida, onde não há um dos míseros dos cacos espalhados ao chão que possa deter o pneuma, o fôlego de vida. Porque foram avisados e não se arrependeram, zombaram daqueles que anunciam em espírito e em verdade. E ele disse: do pecado, porque aqueles que assim perseverarem e tiverem seu nome riscado no livro da vida não me verão mais. Da justiça, porque ele, o Pai o justificou e ele adentrou e alcançou o Shabat, o repouso do Senhor. Nós que perseveramos e não nos justificamos a si mesmo, juntamente com a fé e obras de justiça, Ele nos justifica e nos capacita dia após dia, e também somos justificados. Mas aqueles que rejeitam, do juízo, porque o príncipe deste século foi expulso, e juntamente os seus conservos, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, que a palavra diz que estariam sujando-se mais ainda enquanto há tempo. E assim o Senhor é aquele que também diz: aqueles que perseveram e não negam o seu nome. Continue a santificar e purificar por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, enquanto há tempo, combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós com as obras de justiça, assim nos diz o Senhor.